Que a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre a sua vida e a sua casa. Estamos nessa segunda-feira abençoada, um presente de Deus para nós, com muita alegria, começando a nossa semana no programa Mente Renovada. E aí, como foi o fim de semana? Como está começando a sua segunda-feira? Eu não sei se você está na cidade, se você está no campo, se você está na chácara, se você está no interior, não importa. O importante é que você está começando a semana da melhor forma possível, que é com o programa Mente Renovada, um momento de devocional, de reflexão, de entrevistas, sempre um conteúdo rico para nortear e alinhar o seu coração. Porque eu tenho certeza que, olha, muitas pessoas estão nos escutando, nos ouvindo hoje, e talvez você está aí pensando, ai meu Deus, o ano está começando, vai passar já o feriado de carnaval, e quando passa o carnaval, o ano começa para valer. Eu tenho tantos planos, não sei como tirar do papel, como que vai ser, tantas coisas para colocar em ordem. Calma, eu quero profetizar que tudo vai se ajustar, que tudo vai se encaixar no seu devido lugar. Então, não fique desesperançoso, não fique desesperada, porque tudo vai se alinhar no seu tempo oportuno. Olha, essa segunda-feira abençoada por Deus, extraordinária. Agorinha, no segundo bloco, nós vamos receber duas convidadas para lá de especiais, mas nós teremos também o Minuto com Chantel. E nós estamos estudando a série sobre o outono. Então, eu quero que você assista esse programa com papel e caneta na mão, ou com o bloquinho, com bloco de notas, ou então com o seu celular para você anotar os pontos mais importantes. Porque o verdadeiro aprendizado é aquele que muitas vezes vai acontecer quando nós reafirmamos aquilo que temos aprendido escrevendo para ler novamente. Eu tenho certeza que será uma bênção. Antes de nós falarmos sobre a palavra do dia, palavra para renovar sua mente, eu quero que você curva sua cabeça comigo por um instante. E eu quero começar hoje orando pela sua vida. Talvez você está triste, talvez enfermo, e nós vamos orar e pedir a misericórdia do Senhor. Curva sua cabeça, aí onde você está. Pode curvar. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti, porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti, porque reconhecemos que sem o Senhor não podemos viver. Então eu lhe peço, Senhor, que o Senhor visite cada uma das pessoas que nos escutam agora. Que essas pessoas sejam impactadas com a Tua presença. Que essas pessoas possam ser alinhadas agora com a Tua graça, de maneira que não lhes falte esperança, que não lhes falte encorajamento e fé. Senhor, o Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor ama fazer coisas novas. O Senhor é um Deus que ama pegar aquele que está caído, que está oprimido, e colocá-lo de pé por causa do seu amor. Então eu oro, intercedo nessa manhã por todos aqueles que estão vivendo situação de desesperança, que estão vivendo dias trabalhosos, que estão vivendo momentos de aflição. Senhor, que essa pessoa que está no leito de hospital possa receber o Teu refrigério agora. Senhor, que essa pessoa que está na cama, mas não porque está doente, mas porque está tão triste que não consegue ver a luz do dia, que essa pessoa possa receber ressurreição das suas emoções. Espírito Santo de Deus, venha estar, papai querido, abençoando cada vida que está nos ouvindo agora. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos agraciando com o poder de uma viva alegria, e que o Senhor tire, papai querido, do caminho, o empecilho de todos aqueles que estão com agora um sentimento de desistência, de impotência, pessoas que estão encarando a sua realidade hoje como se fosse o fim, e não é. Talvez você pense que esse término de um relacionamento é o fim da sua vida, não é. Deus sempre tem um recomeço para todos aqueles que confiam nele.
Talvez você está pensando que esse diagnóstico é o fim da sua vida, mas não é. Deus sempre tem solução para todos aqueles que esperam nele. Talvez você está vivendo uma crise financeira sem precedentes, mas o dono do ouro e da prata, que é o nosso Deus, ele jamais desampara aqueles que humildemente se achegam até ele, pedindo ajuda e auxílio. Eu quero te encorajar a pedir nesta manhã auxílio e ajuda. Eu quero te encorajar a viver a dependência de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus te visite essa manhã. Que Ele te visite com paz, que Ele te visite com cura, que Ele te visite com um novo tempo na sua história. Que possa existir hoje um divisor de águas, de um antes e um depois, onde você vai se portar como alguém que vence, como alguém que venceu, como alguém que não ficou paralisado nem paralisada por causa das muitas circunstâncias desafiadoras da sua vida. Que nada nem ninguém seja capaz de arrancar a alegria do seu interior. Que nada nem ninguém possa determinar onde você vai chegar, mas que sua fé em Deus seja tão forte, tão firme, que você olhe para os céus e diga: da onde me virá o socorro? De onde me virá a restauração que eu preciso, a restituição que eu preciso? E que você diga: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é meu Pai e Ele não vai me desamparar. Ele é meu Deus e Ele não vai me abandonar. Ele é comigo em tudo que eu faço e tudo vai bem, porque Ele é o meu refúgio e fortaleza. Que essa manhã seja uma manhã de encorajamento. Que essa manhã seja uma manhã de virada na sua vida. Que essa manhã seja uma manhã onde o Senhor possa mudar a sua sorte completamente para a glória de Deus. Aleluia! Santo, santo é o nome do Senhor. Amém. Bom, eu quero falar com você hoje sobre um tema muito relevante. Talvez você seja uma pessoa que não sabe as raízes mais tóxicas e danosas que tem te paralisado na vida. Mas eu quero denunciar, eu quero levantar um alerta para um tipo de raiz tóxica que talvez tenha sido o motivo pelo qual você tem vivido tantos dias difíceis. E antes de falarmos sobre ela, eu quero que você leia comigo um texto de referência que está em Salmos 27. E esse texto vai nos nortear a respeito da grandeza do amor de Deus por nós. Salmos 27:10 vai dizer assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor, todavia, me acolherá. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor, todavia, me acolherá. Eu amo a perspectiva desse texto de Salmos, porque ele nos fala sobre um tipo de acolhimento que ele independe do mérito, ele independe da falhabilidade humana. Esse acolhimento, ele vem da parte de Deus, o nosso Pai. Sabe, qual é a sua história de vida? Eu não entendo muito bem. Talvez existem pessoas que estão nos ouvindo que essas pessoas elas têm um conflito interno muito grande, justamente pelo fato de terem vivido situações extremamente dolorosas na sua infância. Qual é o ponto alto da sua história? É uma história de abandono? É uma história de rejeição? É uma história em que você foi ferido, que você foi ferida por alguma circunstância desafiadora? Olha só, muitas pessoas vivenciam uma história de abandono e rejeição. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora talvez não tenham o nome do pai no seu registro de nascimento, ou conviveu até uma parte da infância e depois ele foi embora. Ou talvez a mãe não foi uma mãe presente. Eu sei que muitas pessoas estão aqui agora nos escutando e essas pessoas sabem a dor da rejeição. E por que eu escolhi esse tema para falar hoje? É porque as piores besteiras da vida de alguém vão perpassar primeiro pelas feridas e pela tentativa de preenchimento das lacunas emocionais. Então, quando nós falamos sobre preenchimento das lacunas emocionais, nós estamos falando de algo muito necessário. Então, eu quero te encorajar
a não vivenciar na sombra da raiz de rejeição. Mas eu quero te encorajar a vivenciar uma história de superação. Bom, o primeiro ponto para a cura sempre vai perpassar pelo diagnóstico. Ninguém vai tratar nenhum tipo de doença sem um diagnóstico. Como você vai tratar uma diabetes, um câncer, um problema no rim, se você nem sabe o que tem? Então, em tudo na vida, nós precisamos, primeiro, do diagnóstico. Depois do diagnóstico, então, nós temos que nos submeter ao tratamento para a cura. Submeter ao tratamento diz respeito a entender que eu não posso negligenciar o processo. Então, se você reconhece que existe uma raiz de rejeição, você sofreu uma situação de abandono, você sofreu uma situação de rejeição na sua infância, você precisa primeiro identificar os sintomas. Vamos lá. Alguns sintomas clássicos de uma pessoa que sofreu rejeição na infância. Essa pessoa ela pode, em primeiro momento, se tornar uma pessoa autossuficiente. Ela vai fazer votos secretos e ela vai dizer para ela mesma: ninguém nunca vai me humilhar, eu não vou deixar ninguém nunca me abandonar novamente, eu não vou deixar as pessoas roubarem nada de mim, eu não vou deixar mais que feridas assim nasçam no meu coração. Então a pessoa se esconde atrás de um muro, ela não vai se relacionar bem com mais ninguém na vida porque ela decidiu que não vai deixar mais ninguém feri-la. Outro sintoma de alguém que tem uma ferida de rejeição grave é quando essa pessoa se coloca sempre num lugar de vulnerabilidade e vitimismo. Vocês já viram uma pessoa que tem vício emocional e ela sempre está se colocando nas mesmas situações de relacionamentos tóxicos, situações onde ela é defraudada, onde ela é roubada, situações onde ela é humilhada, manipulada? Pois é, se isso se tornou um padrão na sua vida, aquele famoso dedo podre, você realmente precisa rever quais são as feridas que têm estado em vigor na sua história. Outra característica clara de uma pessoa que vive uma raiz de rejeição é quando essa pessoa verdadeiramente não consegue ver o seu potencial. Essa pessoa se sente menor que todo mundo, ela se sente insuficiente, ela é uma pessoa que ela sempre despreza as suas conquistas, ela não consegue perceber aquilo que ela carrega. Então eu estou falando de alguns sintomas e eu quero te dar um exemplo bíblico de uma mulher que tinha todos esses sintomas e um pouco mais. Nós estamos falando de Lia, uma das esposas de Jacó. Vocês se lembram da história? Ela foi dada em casamento de uma maneira muito horrível. Então seu pai engana Jacó, diz que vai dar Raquel como esposa, mas no dia de entregar a esposa, ele entrega Lia. Então Jacó vai para o leito matrimonial achando que estava casando com uma irmã, mas recebe no casamento outra. Lia foi desvalorizada pelo seu pai, não foi considerada em seus sentimentos e depois de casada ela também vai viver a dura realidade da rejeição. É muito triste sermos rejeitadas. Eu acredito que você que está me escutando aqui, que já viveu uma situação onde não foi valorizado, não foi valorizada, onde existia algo na sua vida que você guardou em silêncio, a dor de não ser reconhecido, de não ser amado, de não ser amada. Alguém que deveria cuidar e não cuidou, alguém que gostaria, que deveria estar próximo, mas foi para longe. Sabe que essa dor, ela é a maior e pior dor que o ser humano pode sentir. Lia, ela não foi rejeitada apenas pelo pai, mas ela também agora seria rejeitada pelo seu marido. E ela vai viver terrivelmente dores emocionais. E na tentativa de buscar o reconhecimento do seu marido, ela vai colocar nomes simbólicos dos seus filhos, denunciando que ela desejava o amor do seu marido. Dessa vez o meu marido me amará, dessa vez o meu marido olhará para mim. Esses foram os símbolos, os significados dos nomes dos seus 3 primeiros filhos. Mas até que um momento chega na vida de Lia e ela decide louvar a Deus, ela decide tirar o foco da sua dor, o foco daquilo que ela não tinha. Ela eleva os olhos para o alto e ela declara que Deus era
o seu refúgio e fortaleza. Ela diz, dessa vez eu louvarei o Senhor, o meu Deus. E olha, que nesse momento em diante, ela colocando suas expectativas no lugar certo, que é em Deus, as coisas começam a mudar. A prova de que Lia foi uma mulher que ela conseguiu a sua relevância e o seu lugar na vida de Jacó é que no final da vida ela vai ser sepultada no mesmo sepulcro do seu marido. O seu marido vai dizer que lá onde ele estava colocando Lia era o mesmo lugar que ele gostaria de ser sepultado no fim da sua vida. Ela ganha um lugar de honra porque o fim das coisas é melhor do que o começo. O que eu quero te encorajar nessa manhã é entender que a sua história inicial, a sua história da sua infância, da sua adolescência, não podem determinar para sempre o que você vai viver. Se você viveu situações de relacionamentos não resolvidos até aqui, isso não pode determinar todos os outros relacionamentos a partir de agora. Se você viveu disfunções na sua família, não quer dizer que para o resto da sua vida você tem que viver à sombra dessas dores. Saia hoje desse lugar e entenda que o Senhor está tirando toda e qualquer raiz de rejeição. Esse contexto de Lia, você encontra também no meu livro, Uma Esposa Poderosa em Deus, que também é uma mentoria e um processo de curso. E nós temos treinado muitas mulheres no Brasil e fora dele para que elas estejam bem emocionalmente. Porque um relacionamento, ele só pode ser pleno quando nós estamos bem com Deus, com a gente mesmo, com a gente mesmas, e depois com o outro. Então, o livro Uma Esposa Poderosa em Deus, ele diz respeito de uma tríade. Nós estamos falando aqui sobre 3 tipos de relacionamentos. Nós falamos do nosso relacionamento com a gente mesma, conosco, nós falamos do nosso relacionamento com Deus, nós falamos do nosso relacionamento com o cônjuge e automaticamente nosso relacionamento interpessoal com todas as pessoas que nos cercam. Então, se você deseja vivenciar uma vida onde os seus relacionamentos são saudáveis, você tem que entender que você tem que começar de você. Se você quer viver um transbordar na sua vida, em todas as áreas, o primeiro processo é dentro do seu coração, não tem outro lugar que você vai poder começar uma revolução a não ser dentro do seu próprio eu. Então, eu quero encorajar você a buscar de Deus nessa segunda-feira a oportunidade de um recomeço, que você respire bem fundo aí. E que você peça para Deus, Senhor, me dê recomeços. Me permita a sair desse lugar de paralisia, de vitimismo. Me permita recomeçar e me permita ser uma pessoa que vai viver intensamente relacionamentos saudáveis, uma vida abundante, sair de todo quadro de autossabotagem, de todo quadro onde eu penso o tempo inteiro que nada vai dar certo para mim, que todo pessimismo seja removido da sua mente, porque é impossível alguém que se diz ter fé ser pessimista, é impossível. Se você tem fé, você vai ser otimista também. Então nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Antes do nosso break, nós vamos ter esse momento preciosíssimo do nosso Mente Renovada, que é o Minuto com Chantel. Essa pastora americana que tem liberado porções extraordinárias para os nossos corações diariamente aqui no Mente Renovada. E eu tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. O Minuto com Chantel vai impactar a sua vida nessa segunda-feira. E logo após, você vai também ter o tempinho de correr, pegar o seu café e voltar, porque tem mais Mente Renovada com muitas coisas boas nesse segundo bloco. Estamos ao vivo nessa segunda-feira, 9h33 da manhã. Esta segunda-feira abençoada por Deus. Então, não vai muito longe, porque logo, logo nós voltamos com Mente Renovada. Ei, estamos de volta. Estamos falando sobre o outono. O outono é uma estação de avaliação honesta. A gente tem passado pelas estações e como elas moldam o crescimento, e agora chegamos à última estação, o outono. É aqui que as coisas ficam realmente honestas. Então vamos lá. O outono não é uma estação superficial. É uma estação de relação. Essa não é a estação das ideias. Não é a estação das intenções. É a estação dos resultados, e isso é poderoso. Então, deixa eu falar mais sobre isso.
O outono mostra o que realmente veio do inverno, da sua estação de inverno, da sua preparação de inverno. Ele mostra quais foram as suas oportunidades na primavera. Mostra a sua disciplina do Viel. Tudo parece, e é aqui que a sua maturidade realmente começa a se mostrar. O que você estava fazendo em todas aquelas outras estações? Olha, agora eu quero deixar um grande abraço para todos os nossos patrocinadores, apoiadores, fazer o convite para você também que tem uma empresa, um comércio, que deseja apoiar a expansão desse programa de TV que tem abençoado centenas de milhares de pessoas, que é o Mente Renovada. E hoje o meu abraço especial vai para essa empresa que tem sempre um calçado de qualidade extremamente confortável à sua espera. Usa, você encontra em 2 unidades em Goiânia, Goiânia Shopping Flamboyant. A Contracensura tem sempre uma roupa para cada ocasião da sua história. Independentemente se é casual ou se é uma festa mais elegante, lá você vai encontrar uma peça, com toda certeza, que vai encaixar perfeitamente na sua necessidade. Há mais de 30 anos no mercado, vestindo com excelência cada pessoa, com detalhes e muita qualidade. Para você que deseja viver uma verdadeira revolução e ajuste daquilo que não está legal na sua empresa, Cardoso Consultoria tem avaliação diagnóstica perfeita para saber quais áreas precisam urgentemente serem reparadas na sua empresa. Entre em contato hoje ainda e marque a sua avaliação. De tudo um pouco, praticamente tudo. Lá sim você vai encontrar variedade e preço baixo. Praticamente tudo é tão Mente Renovada que combina até com as nossas poltronas. Essa marca tem revolucionado totalmente o mercado por causa da qualidade e o preço que é indiscutível. A equipe está te esperando para te atender prontamente para as suas necessidades. E hoje o meu abraço também vai para toda a equipe da Líder Lonas. Você que precisa de soluções com qualidade e preço baixo, a Líder não tem erro. Qualquer tipo de lona, lá você encontra. Faça hoje uma visita. E um grande abraço para a Suiane, ela que prepara com todo carinho os presentes de todas as nossas entrevistadas. Todo mundo que vem aqui no Mente Renovada sai com um presente especial da SX Aromas. Um abraço, minha amiga. Você que quer sair da escassez financeira em 2026, seja um franqueado Marca da Paz. Eu tenho certeza que a equipe está pronta para te receber e te apresentar a melhor forma de hoje ter seu próprio negócio através de uma das franquias da Marca da Paz. Roupa com qualidade, preço baixo, fofura Kids tem. Essa loja realmente vai atrair os seus olhos e encher seu coração de alegria, porque você encontra tudo que uma mãe precisa na hora de escolher looks especiais para os seus filhos. Quer seja casual ou aquela roupa mais arrumadinha, estilosa para um aniversário, de tudo um pouco lá você vai encontrar também acessórios. Um grande abraço a esse pessoal que veste com excelência as nossas crianças. Lá você encontra qualidade e preço baixo. Salão de beleza que você pode confiar para o retoque do loiro, morena iluminada. Não apenas isso, ela também é uma consultora de imagem. Olha, falar da Márcia Regina aqui teríamos que ter algumas horas, mas eu quero deixar a indicação dessa profissional excelente, em que você vai ter aí uma gama de serviços que ela oferece sempre com muita qualidade. E olha, voltamos com Mente Renovada nessa segunda-feira. E olha, nesse primeiro momento, agorinha, eu tenho 2 convidadas para lá de especial que vão abençoar muito a sua vida. Elas estão ali ansiosas para entrar, mas eu quero deixar 2 recomendações para você. Você que tem empresa, comércio, você que trabalha na internet, independentemente do seu ramo e da atuação profissional que hoje você exerce. Eu quero deixar 2 indicações para que você possa começar 2026 diferente. Primeiro, eu quero recomendar Cardoso Consultoria, para que você possa revisitar ali as estratégias, lucros e tudo que é necessário de reestruturação
No ambiente corporativo, quando fala de administrativo e também comercial, está aqui o representante da empresa, o Wellington Cardoso. Mas eu também quero deixar uma dica para você que quer vivenciar crescimento na internet. E eu vou deixar o Eric falar um pouquinho sobre a área de atuação dele para ajudar as pessoas que querem impulsionar o seu negócio digital ou até mesmo alguma empresa, não é verdade? Sim, com certeza. Bom dia a todos. Eu sou designer gráfico, motion designer, editor de vídeo, gestor de tráfego, estrategista digital. Tanto eu trabalho com criadores de conteúdo, com empresas. Eu ajudo você a ter um posicionamento, a vender mais ali na internet, a crescer de forma orgânica, tanto no orgânico como no pago também. Então, você que precisa de serviços digitais e sobre marketing e muita coisa, me segue no Instagram, que além de aprender, você pode fechar um serviço comigo também. E meu Instagram é Erickson Monteiro _. Certinho? Ótimo, então fica a dica para você que não quer viver um 2026 estagnado, paralisado, você que precisa revisitar estratégias urgentes para impulsionar o seu negócio digital ou até mesmo físico. Independentemente, aqui tem 2 dicas de ouro para você. Muito obrigada pela participação e agora vem comigo, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar os bastidores. Olha que lindezas que vão entrar aqui. Eita. Vem cá. Ó, eu não tenho maturidade com isso aqui, não. Olha, deixa eu mostrar o look dessa princesa maior. Bia, vai lá. Mais perto da câmera ali, ó. Aquela lá, filha. Aqui, ó. Eu quero mostrar esse look lindo da Fofura Kids. Gente, olha os detalhes desse vestidinho. Apaixonante. Gabi, pode sentar aqui. Deixa eu reposicionar essa pequena, grande senhora, assim. Isso, parabéns, que moça, meu Deus. Isso, então, esse look lindíssimo é da Fofura Kids. Segue Fofura Kids lá no Instagram para você ver que lindezas que tem lá. Bom, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. As minhas filhas, elas são pequenininhas, mas elas amam coisas de adolescentes e jovens. Olha aqui que elas estão aqui no braço. As pulseirinhas da Umadego. Porque elas amam, são apaixonadas nesse congresso. E eu não sei o que os seus adolescentes, suas crianças, seus jovens estão fazendo aí no final de semana. Mas eu quero encorajar você a plantar um desejo pelas coisas de Deus. A gente às vezes pensa assim, mas eu não sou uma pessoa muito religiosa, não gosto desse trem de igreja. Olha, nós vivemos um tempo tão desafiador, um mundo tão perigoso, que nós temos que plantar temor a Deus. Não é sobre religião, não é sobre uma igreja. É sobre amar a Deus acima de todas as coisas e crescer debaixo do temor a Deus. E nós viemos conversando sobre a pauta do programa de hoje. O que nós vamos falar no Mente Renovada? E a Gabriela, ela sugeriu um tema que eu fiquei chocada. Eu falei, não é possível que você quer falar sobre isso. Então nós vamos falar sobre o tema que ela propôs, né, Gabriela? Sim. Ela falou o seguinte, mamãe, sabe o que nós precisamos falar no Mente Renovada? Sobre a importância da obediência. Nós temos que contar para as crianças o quanto é importante serem obedientes. E aí nós chegamos à conclusão da importância da obediência e que nós vamos falar sobre uma história. Bianca, eu quero que você comece. Qual que é a história que nós vamos contar hoje, para quem está em casa? Hoje nós vamos falar sobre a história de Jonas. De Jonas? É essa história que você escolheu, Gabriela? Olha lá na câmera e me conta, o que aconteceu com Jonas? Jonas, ele desobedeceu. Ele foi para Roma. Eu acho que ela errou a cidade. Ele foi para Roma. Foi assim. Jonas, vem cá. Vou contar para todo mundo que tá em casa. Olha aqui. Fecha aqui em mim. Jonas, ele era um profeta que viveu no tempo dele. E Deus deu uma missão muito simples para ele. Deus disse assim, olha, Jonas, sai aí da sua cidade e vai até uma cidade chamada Nínive. E lá eu quero que você pregue a minha salvação, porque aquele povo lá despertou no meu coração compaixão, eu quero salvá-los. E se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade toda. Nós estamos falando da antiga aliança, de um tempo que não existia essa enxurrada, essa tempestade de misericórdia e graça como existe hoje. Jesus não tinha vindo ainda. Ainda era um tempo muito duro da lei. Então nós estamos falando de um profeta que foi falar sobre um juízo. Se arrependa ou senão vai morrer todo mundo. Beleza. Aí o que aconteceu com Jonas? Ele falou, eu? Pregar para aquele povo?
Eu te conheço, Senhor. O Senhor é muito bonzinho, o Senhor vai salvar todo mundo. Eu vou falar e eles vão se arrepender. Eu não quero que ninguém se arrependa, eu quero que todo mundo morra porque eles são maus. E aí ele encheu o coração dele de um sentimento muito horrível. E ele não quis falar as boas notícias porque ele sabia que eles iriam se arrepender. E ele fugiu. Em vez de ir para Nínive, ele foi para onde, meninas? Ele foi para Tarsis. Ele foi para Tarsis. Só que quando ele pegou aquele barco e foi para Tarsis, o que aconteceu? No caminho. Ele foi engolido por uma baleia. Não, calma. Caiu uma tempestade enorme. Uma tempestade. E aí, como que ficou o barco? Vamos falar, vamos fazer igual aconteceu com o Jonas. Vamos lá, todo mundo. Como que o barco ficou? Vem. 1, 2, 3 e... Vamos fazer a tempestade? 1, 2, 3 e... E no meio daquela tempestade eles começaram a pegar as malas, igual eu tô aqui, ó. E jogar fora. E jogar, não joga de verdade não. Jogaram as malas fora. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Adiantou jogar as malas fora? Não adiantou nada. Não. Aí eles falaram assim, uai, Alguma será coisa que tá errada. acontecendo? Aí Jonas falou assim, não, sou eu, gente. A culpa é minha. Me joga no mar que a tempestade vai passar. Que eu sou um desobediente. Tem alguém me escutando aí? Essa palavra é pra você. Sabe por quê? Você sabe que você é profeta, você é um Jonas. Deus te deu uma missão e você tá fugindo dela. E Deus tá falando pra você, não foge da sua. Missão. Tem, o que a gente faz com a nossa missão? Cumpre. A gente cumpre, a gente obedece. A gente obedece a missão que Deus nos deu. Então, a partir do momento que Jonas desobedeceu, mas ele foi lançado no mar. Aí o povo pegou ele, então, se você é o culpado, vamos embora. Joga. Aí quando jogou Jonas no mar, o que aconteceu, Gabriela? A tempestade. Acalmou. Acalmou e aí ele tá mergulhando no mar. E agora? A baleia engoliu. Não sei se era uma baleia, era um grande peixe, né? É um Fez peixe. assim como? Engoliu agora. Engoliu o profeta Fujão! Engoliu o profeta Fujão. E aí, o que aconteceu com Jonas? Ele ficou 3 dias e 3 noites na Barriga. do peixe. Quem desobedece vai parar na barriga do peixe. Ai, porque minha vida tá muito difícil, porque eu tô muito triste, eu tô numa depressão, parece que eu tô numa caverna. Tá bem, você tá fugindo de Deus. E também já tá na barriga do peixe. Tá na barriga do peixe, porque Cheio de fugiu meleca. do propósito, cheio de meleca. Então, pela misericórdia de Deus, ele orou, aí o peixe vomitou ele aonde, Gabi? Na praia. Na praia. E ele chegou na praia, e o que ele foi fazer depois, que ele foi vomitado? Depois, ele obedeceu a Deus. Ele foi pra Nínive. E aí, o que ele foi fazer em Nínive? Foi anunciar as boas novas de Cristo e mandar ele se arrepender. E aí, só que você acha que ele pregou igual o povo prega hoje, Bia? Tipo, gente, eu vim aqui, que alegria pregar pra vocês. Não. Jesus te ama. Não, como que ele fez? Como que ele pregou? Se arrependam. Ele passou correndo. Vocês se arrependem, senão vocês vão morrer. Ele passou correndo. Vocês se arrependem, senão vocês... Ele pregou correndo, porque ele não queria que ninguém ouvisse. Mas a Bíblia vai falar que todo mundo ficou tão impactado com aquela mensagem que até o rei da cidade vestiu panos de saco e se humilhou na presença de Deus. Sabia, Gabriela? E todo mundo se arrependeu dos seus maus caminhos. E eram mais de 120 mil pessoas que começaram a obedecer a Deus e falar, Senhor, nós precisamos da sua misericórdia. Só que Jonas ficou feliz quando o povo arrependeu? Sim. Não, ele foi lá chorar lá na praia, ficou lá todo triste. E ele deitou debaixo de um arbusto que era tinha a única nascido, sombra, né? que era a única sombra. E aí no outro dia morreu. E o que ele falou quando a árvore morreu, Bia? Ele falou, nossa Deus, até isso. É isso, o senhor tá tirando de mim? Aí Deus falou assim pra ele, Jonas, você tá aí chorando por causa de um arbusto que você não plantou, que nasceu num dia e morreu no outro, e você não teve compaixão dessas mais de 120 mil almas que não sabem diferenciar a sua mão direita da sua mão esquerda. Eles iam morrer sem saber o porquê. E eu dei a chance para eles voltarem dos seus maus caminhos. Então, quando a gente fala de obediência, nós estamos falando
sobre entender a importância de compartilhar aquilo que nós sabemos sobre Deus e a importância de entendermos que todos os caminhos de Deus são bons, não é verdade? Sim. Gabriela, você acha que teve já algum momento da sua vida que você desobedeceu? Quando você falou pra eu tomar banho, aí eu falei, não, eu não quero. Ai, você não foi tomar banho. E aí, o que aconteceu depois? Depois eu obedeci. E aí você pensou bem e falou assim, eu acho que não vai dar certo eu ficar fedida desse tanto, né? E aí você obedeceu. E você, Bia? Ai, gente, todo mundo é pecador, né? E todo mundo desobedece. Mas, tipo assim, eu acho que é melhor obedecer. É melhor obedecer do que? Sacrificar. É muito melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós falamos sobre obediência, isso inclui só a obediência aos pais? Não, em tudo. Em tudo. Obedecer aos mais velhos, obedecer Obedecer a Jesus, aos professores. E todas as oportunidades que nós tivermos na nossa vida é importante obedecer. Sim. E o que acontece com a gente quando a gente obedece? A gente... Jesus sagrada. É, o coração de Deus fica muito alegre, mas o coração também dos pais e das autoridades. Então, quando nós também obedecemos, nós atraímos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Não é verdade? Sim. Sim. Então, quando Jonas decidiu obedecer, ele foi um profeta que foi abençoado por Deus. Né? E teve a sua recompensa também. Lá na eternidade ele vai ter um grande galardão por ter obedecido. Agora, sabe o que é o interessante da obediência? Deus não quer que a gente obedeça na marra. Deus, ele quer que a gente obedeça por amor. Sim. Então, é importante você entender que a obediência é um ato de amor. É o maior ato de amor que você... Deixa eu te ajudar, Gabi. É o maior ato de amor que você pode ter na vida. Ih, segura assim, não tem nada não. Deixa ele assim. Isso. Então, o maior ato de amor que você pode dar para alguém é a sua obediência. E as crianças de hoje em dia são obedientes, Bianca? Ai, pelo que eu vi, né? E pelo que eu vivo com outras crianças, não são muito, não. Às vezes, né? Será que as crianças de hoje em dia podem melhorar na sua obediência? Podem. Pode. E qual que é o nível de obediência que você acha que elas podem melhorar mais? É a obediência a Deus, ao temor a Deus ou aos pais? Eu acho que, tipo assim, elas têm que melhorar a obediência aos seus pais e a Deus, porque muitas crianças não ouvem Deus, sabe? E fazem coisas erradas e também não respeitam os pais. Então é importante a obediência. É um princípio para que haja a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa, não é verdade? Sim. E você, Gabriela, o que você pensa sobre o maior benefício que existe para alguém que é obediente? Tem que obedecer os pais, os tios, as tias, as vós e os vós e as professoras. E você obedece sua professora? Sim. Você obedece sua professora? Ela é legal? Sim. Que bênção! Então, o que eu quero dizer para você essa manhã é não seja como Jonas. Eu quero que você feche aqui essa câmera. Ó, deixa eu te falar. Não seja como Jonas. Seja uma pessoa que decida viver uma vida de obediência a Deus. Por mais sacrificial que seja, por mais difícil, por mais que às vezes você não concorde com a missão que Ele te deu, que você possa nutrir no seu coração um profundo desejo de obediência a Deus. Que você seja uma pessoa que seja cheio de um coração que é guiado pelo Senhor. Muitas vezes as coisas não fazem sentido. Às vezes Deus nos dá direções que não faz sentido. Ele vai nos colocar desejos no nosso coração em que você vai se sentir incapaz de realizar, incapaz de concretizar. Mas se você for obediente a Deus, com toda certeza Ele vai colocar debaixo dos seus pés um bom caminho. Então que você possa refletir essa manhã sobre o bom caminho que o Senhor tem para o seu coração. O bom caminho que Ele tem para os seus pés. Então eu quero fazer algo diferente agora. Vem cá, meninas. Eu quero que a gente fale para todo mundo que tá lá em casa. Lá na casa, todo mundo lá, ó, lá, Gabi, aquela câmera lá. Ó. Isso.
o porquê que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração nesse tempo. Qual que é o motivo pelo qual nós devemos permitir que o Senhor cresça no nosso coração e devemos obedecer a Ele? É porque o Senhor é bom? Sim. Ele é bom em todo tempo? Ele sabe o que é melhor para nós? Sim. Os caminhos de quem que são mais altos? Os nossos ou os de Deus? Os de Deus. Quem tem mais sabedoria? A gente ou Deus? Deus. Quem tem mais inteligência? A gente ou Deus? Deus. Quem tem mais poder? Nós ou o Senhor? Senhor. Se ele é maior que a gente, se ele tem mais poder que a gente, se ele é soberano, se ele é mais inteligente, se ele é mais sabido, se ele é mais inteligente, e se ele é bom e ele nos ama mais do que qualquer outra pessoa pode nos amar, quem é a pessoa que nós temos que ouvir em todo tempo? O Senhor. Porque ele tem bons caminhos e bons pensamentos a nosso respeito. Amém? Amém. Então eu quero encerrar esse programa hoje fazendo uma leitura ao seu coração, que eu tenho certeza que vai te impactar. Romanos, capítulo de número 8, vai nos trazer uma conclusão importantíssima a respeito disso. E eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração. Porque Ele quer que você tenha convicção da bondade e da misericórdia dele por você. E o quanto vale a pena obedecer ao Senhor e ser sensível à sua voz, porque ele é bom em todo o tempo. Romanos, capítulo de número 8, a partir do 31, vai dizer assim, ó. Que podemos... vou começar do 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou e depois de chamá-los, o declarou justos. E depois de declarar justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. E o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, ou perseguições, ou fomes, misérias, perigos, ou ameaças de morte? Não. Como está escrito, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas, apesar de tudo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mãe, sabe o que me chamou a atenção no que você leu? Foi Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que obedecer a Deus, porque todas as coisas vão cooperar para o nosso bem quando nós obedecemos a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama ao Senhor, se você amar o Senhor de todo o seu coração e fizer dele o seu amor maior, a sua maior paixão, o seu maior compromisso, a aliança que você quer ter com ele for algo permanente, com certeza você vai amar também a obediência à sua palavra. E ele nos garante que o amor dele jamais pode ser revogado por nós em todo o tempo. Tudo que acontecer com a nossa vida vai cooperar para o nosso bem. Amém? Então, eu quero declarar sobre o seu restinho aí de segunda-feira, o restinho dessa semana, uma semana abençoada, cheia da presença de Deus.
um restinho de fevereiro debaixo da graça. Eu quero profetizar livramento contra todo acidente, contra toda enfermidade. Você que tem talvez um filho, alguém que está longe, que vai voltar de viagem. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a sua vida, que o Senhor possa estar visitando agora a sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que você possa vivenciar agora o livramento de qualquer circunstância e qualquer perigo que você possa estar vivendo. Que se você vai voltar de viagem, que o Senhor esteja cobrindo com o sangue dele, que você possa orar, interceder pelas pessoas da sua família que vão estar também voltando de viagem, que haja livramento, que haja proteção da parte do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Então, que você possa viver o testemunho da bondade de Deus nesse feriado e que você possa começar depois a sua rotina de trabalho, voltar às suas atividades normais debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Um grande abraço. Meninas, despeçam de todos que estão em casa. Diga tchau. Tchau. Até mais. Sejam obedientes, viu?